علاج للاكتئاب. سؤال مهم: هل يوجد في Todos nós القرآن agora devemos fazer uma pergunta. Acaso existe no Alcorão um tratamento para a depressão, para o medo, para as preocupações, a aflição? A outra pergunta: qual é, o que é a depressão? São medos, traumas, tristezas. Acaso no Alcorão Sagrado existe, na palavra de Allah, existe uma solução, um tratamento, um medicamento para este problema, para esta doença, ou não? Primeiro, o crente acredita no Alcorão Sagrado e que nele há a cura e a misericórdia para todos os crentes. Nele há a cura e a cura para todos os crentes. E os incrédulos apenas aumentam a sua perdição, se afastando do Alcorão. Portanto, hoje nós iremos falar sobre um assunto importante que é no Alcorão Sagrado e que nele há um tratamento para esta doença, que é abrir o nosso peito, o nosso coração. Deus louvado seja, no Alcorão Sagrado ele diz: acaso aquela pessoa que Deus abre o seu peito para o Islã, está sob uma luz do seu Senhor. Ele está apto para sentir a recordação de Allah, diferente daquelas pessoas que estão afastados, que estão em uma perdição clara. Abrir o peito aqui é você expandir algo. Por exemplo, o professor, quando ele faz a explanação da sua aula, ele está detalhando ela. Ele aborda todos os temas de maneira detalhada. Ele está expandindo isso. Está simplificando. Acaso aquela pessoa para quem Deus expande o seu peito, abre o seu peito, o coração do crente se abre. Esse está apto a receber a luz do seu Senhor. E aqueles que têm um coração duro, esses estarão em perdição. Bilal ibn Rabah, um escravo etiópio, negro, este homem que se tornou grandioso no Islã, e disse: Abu Bakr foi quem liberou o nosso Senhor Bilal. Perguntaram: ó Bilal, como você conseguiu suportar a tortura no deserto, no calor do deserto, embaixo do sol, em Meca? E eles colocando uma rocha sobre as suas costas e te torturando e te batendo com chicotes. Como você suportou tudo isso? O que disse o Bilal? Ele disse... O que ele dizia antes? Ele dizia único. Único. Deus é único. Diga, Deus é único. Ele é único, único. Esse foi Bilal. Perguntaram a ele: como você conseguiu suportar? Ele disse: eu mesclei a doçura da fé com a amargura do castigo. A doçura da fé, onde é que ela habita? O nosso coração. Acaso nós temos a doçura da fé no nosso coração hoje? Quando vimos até a mesquita, sentimos a doçura dessa fé? A doçura dessa sexta-feira? A doçura da recitação do Alcorão? Acaso sentimos o sabor de estar no sujud perante Allah? Sentimos prazer em ligar o carro e vir para a mesquita? Em cada curva que nós fazemos durante o caminho, que estamos no caminho de Allah, sentimos isso ou não? Toda ordem, todo ato que nós fazemos pela causa de Allah, ele disse: mesclei a doçura da fé com a amargura da tortura. E a doçura da fé sobrevaleu.
Então ele não me importei. E disse, eu não me importo quando estão assassinando um muçulmano, porque em qualquer modo ele irá para o caminho de Allah e assim a sua morte será abençoada. E Deus louvado seja diz, e aquele que quer que Allah guie ele deve abrir o seu peito para o Islã, e aquele que quer se desviar deve fazer com que seu coração fique duro, fechado, como uma pessoa que se eleva no espaço e não consegue nem respirar. Hoje, com o avanço científico, foi descoberto que quanto mais elevado uma pessoa sobe, menos ela tem a capacidade de respirar. E Allah fala no Corão Sagrado, 1400 anos atrás, e aquele que quer a guia de Allah abre o seu peito para o Islã. Ele deve abrir o seu coração. E aquele que quer desviar deve fazer com que o seu peito se feche, como se ele estivesse elevando-se no céu. Quanto mais você se eleva em direção ao céu, mais difícil fica você respirar, mais apertado você sente o seu peito. Logo, a abertura é diferente de você se fechar. Se a gente quer abrir nosso peito para o Islã, com o Corão, com a guia, com a oração, com a mesquita, se o nosso peito, o nosso coração não se abrir, nosso coração vai se fechar com as preocupações, traumas, raivas, repúdio, tristezas, depressão, medos. Nosso peito vai se fechar. Hoje uma pessoa fala, não estou tranquilo. Por que você não está tranquilo? Aquela pessoa que quer que Allah abra o seu peito, quer que ela o guie, se abra para o Islã. E aquela pessoa que não fizer, terá o seu coração se fechando, o seu peito se fechando, se enchendo de preocupações, de negatividade. Se o seu peito se fechar, para onde você vai? Se volte para Allah, vá para Allah, vá para a mesquita, se prostre perante Allah, abra o Corão Sagrado, leia, recite, lembre-se de Allah, diga la ilaha illallah, se arrependa dos seus pecados. Seu peito se apertou, ficou triste, está deprimido, mude a sua vida, saia do caminho do erro, vá para o caminho que se sabe que vai ter outro resultado. Vá para o caminho do Islã. Venha para o Islã, para a religião, para a guia, para a mesquita, para as aulas. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse na explicação desse versículo, quando a luz entra no coração, a luz da fé, o coração ele se abre e se expande. O coração se abre e se expande. Disseram, mensageiro de Allah, e qual o sinal disso? De que o coração se abriu e se expandiu? Os companheiros do profeta Muhammad eram inteligentes, simplesmente não escutavam e ficavam quietos. Havia oportunidade e eles perguntavam. Então eles disseram, profeta Muhammad, qual o sinal de que isso está acontecendo? Como eu sei que o meu peito está se abrindo, a guia de Deus está entrando no meu coração? O profeta Muhammad disse, aquela pessoa que abre o seu coração, a luz da fé entra. Então ele disse, você irá se voltar para a vida eterna. Você vai se focar, você vai se empenhar em ganhar a outra vida. E vai se afastar dessa vida passageira. Você vai deixar de dar importância aos assuntos dessa vida passageira. E vai se preparar para a morte antes que ela chegue. Acaso nós estamos hoje preparados para a morte? Se a morte vier hoje, estamos tranquilos? Podemos dizer a ela, bem-vinda. Abd ibn Jamuh, um dos companheiros Amr ibn Jamuh, um dos companheiros do profeta Muhammad, viveu 60 anos na ignorância, se prostrando para uma estátua de madeira que ele mesmo fabricou. Imagina, uma pessoa vai lá, ele mesmo molda uma estátua e depois reza para ela durante 60 anos. 60 anos ele se prostrando para uma estátua que ele mesmo construiu. Quando ele se converteu ao Islã, ninguém sabia
Amr ibn al-Jamuh, um homem que era caolho. Então, quando ele veio para o Islã, entrou a batalha de Uhud. Ele disse: eu vou sair com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para a batalha de Uhud. E seus filhos disseram: oh, meu pai, o que você vai fazer? Que vai sair para a batalha de Uhud? Que conversa é essa? Você é caolho, você não consegue montar bem um cavalo, não consegue fazer nada disso. Então ele disse, foi até o profeta Muhammad reclamar: ó, mensageiro de Allah. Ele disse: eu quero sair contigo e eu quero provar o testemunho de fé no caminho de Allah. E os meus filhos não me deixam. Ele disse: Allah, eu não quero ficar desta maneira no paraíso. Eu quero entrar completo no paraíso. Então o profeta Muhammad disse: deixe ele. Quem sabe Deus dá para ele um falecimento como mártir. Então ele pediu a Allah essa morte e disse: Allah, me dá a morte como mártir e não me deixe voltar para os meus familiares como mártir, como perdedor. Então ele foi para a batalha, faleceu, e dizem que ele será uma das pessoas que entrará no paraíso completo. E isso é se voltar para a outra vida, é você se apegar à outra vida antes dessa vida. E Allah, louvado seja, diz no Corão Sagrado, falando de Moisés. Qual é a súplica de Moisés? Ele disse: Allah, abre o meu peito e facilita os meus assuntos. Hoje nós dissemos: Allah, facilita a minha situação, facilita a minha situação. E não pedimos para que abra nosso peito, nosso coração. Allah, abre o meu peito, abre o meu coração e depois facilita a minha situação. Hoje nós falamos: hoje está difícil as coisas, nada é fácil hoje em dia. Cada situação, cada negócio que eu tenho, que eu abro e fale, nada dá certo comigo. As coisas não estão fáceis. Por quê? Porque o seu coração não está aberto. Seu coração não está aberto, seu peito não está aberto. A fé não entrou. A luz da guia não te alcançou. Peça: Allah, abre o meu peito. Facilita a minha situação. E depois, todos os versículos que seguem, da súplica, onde ele pede e corrige a falha da minha linguagem, faz com que eu seja um representante do meu povo, coloca o meu irmão junto a mim na profecia. Isso é pedir para que Deus abra o teu peito, guie o seu coração, busque a leitura do Alcorão, o arrependimento dos pecados. Se Moisés disse: Allah, abre o meu peito, um profeta, um mensageiro de Allah, e o profeta Muhammad fez a mesma coisa, pediu a Deus. E Allah, para o profeta Muhammad, já mencionou a ele desde o início e disse: acaso nós não abrimos o teu peito? Acaso não abrimos o teu peito, não abrimos o teu coração, não te guiamos? Às vezes nós temos coisas que só Deus sabe. Não diga isso. Ó jovem, você é muçulmano, você é muçulmana, não diga: eu tenho pecados, eu tenho erros, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estou longe de Allah. Allah, Ele abriu o teu peito, abriu o teu coração, e depois Ele vai tirar o teu pecado. E assim, Allah falou com o profeta Muhammad: acaso não abrimos o teu peito e tiramos os teus pecados? Não falou o contrário: acaso não tiramos os teus pecados e abrimos o teu coração? Não, abrimos o teu coração, o teu peito, e depois disso tiramos os teus pecados. Porque se o coração abre, entra a luz, a alegria, a vida de fé, de recordação, de mesquita, de recitação do Corão, de boas ações. E depois disso vem o perdão dos pecados, vem o afastamento e a resistência contra as tentações. E saiba que com a dificuldade virá a facilidade. E ele repete de novo: e com a dificuldade virá a facilidade. Nas mesquitas,
Qual que é o problema de tudo isso? É que nós não abrimos o nosso peito com a nossa fé, com a nossa obediência. E abrir o peito, abrir o coração, só se faz isso com a fé, com a religião do Islã. Hoje nos perguntamos, o que eu tenho do Islã na minha vida? Na semana inteira, vamos supor. O que eu pratiquei do Islã essa semana? A oração? Só rezei. Apenas isso. Tá bom. E na sexta-feira você vem na mesquita? Tá bom. Mas tem outras coisas, ou só isso? A oração e o jumá, só isso? Se tem pessoas assim, tá bom. Tem pessoas que nem a reza tem. Como queremos de Allah que Ele abra o nosso peito, facilite as nossas situações, se nós não temos nada do Islã na nossa vida? Se não seguirmos o caminho de Allah, não haverá como Ele nos facilitar. E por isso, um poeta diz, seja uma pessoa que aceita os assuntos da sua vida. E assim, você busque a aceitação daquilo que Deus prescreveu para você. E quem sabe, você conseguirá enxergar a bênção de Deus. E mesmo que haja um decreto de Allah, sabe que Allah faz aquilo que Ele quer. Por isso, não seja daquelas pessoas que contestam as decisões de Allah. Se apegue com Allah e ela irá facilitar a sua vida. Ele irá te ajudar, te apoiar, te dar vida. Ele vai guiar você, seus filhos, vai abençoar o seu sustento enquanto você estiver com Allah. Essas foram minhas palavras. Peço perdão a Allah para mim e para todos. Peço perdão a Ele, pois Ele é o perdoador.